Fala galera, muito boa noite a todos. Voltamos, consegui voltar. Ei, meu povo, eu consegui voltar, tá vendo? Aqui o Wi-Fi não tava bacana, caiu. Oh, Claudinha Barros, linda, querida Claudiva, madeira de lei, porra! Que bom te ver aqui, Claudinha. Saudade de você, porra. Esse corre danado, a gente não consegue parar pra conversar, pra se ver. Saudade de você, viu, minha irmã? Galerinha, caiu a transmissão. Eu tava falando de neoconstitucionalismo. Vocês conseguiram escutar? Me deem um feedback aí. Tava conseguindo pegar a parte de neoconstitucionalismo ou caiu? Conseguiram ou não? Pegou? Sim. Sim. E aí parou, não foi? Aí travou a transmissão na parte de neoconstitucionalismo, não foi? Beleza. Bom, vamos lá. Vamos recapitular então. O que eu vou pedir a vocês? Vou pedir dois favores, certo? O primeiro, e isso no marco histórico, não foi? Eu vou pedir a galera o seguinte, para parar as mensagens, para não travar. Vocês viram que travou, não é? Então eu vou pedir a galera para parar, para não travar, beleza? Para parar as mensagens, ó, para a gente não travar, para a gente fazer uma revisão top aqui de tributário e constitucional, certo? Para não travar, a gente estava falando de mutação constitucional, a gente tinha entrado em neoconstitucionalismo e travou. Então, zero mensagens a partir de agora e todo mundo convidando os seguidores, ó. Botando os seguidores para dentro da live. Vamos todo mundo, a galera toda que tá aí. Bota o dedinho aqui, ó, no contador e convide seus seguidores. Todo mundo que tá aí, né? Pra gente, ó, pipocar de gente estudando direito constitucional e depois tributário, beleza? Bom, enquanto você convida os seus seguidores e acorda os seus amigos para estudar direito constitucional, eu volto a falar de neoconstitucionalismo, beleza? Vamos lá, Yasmin, Ingrid, Natasha, eu vi meus amigos Felipe, Valdemota, que fizeram a segunda fase em constitucional comigo, já são aprovados no AB, estão estudando para concurso, então, vamos lá. Todo mundo concentrado, vamos lá, Vini, vamos lá, galera toda. Gente, olhem bem, o neoconstitucionalismo, como eu vinha dizendo na live que interrompeu, foi um fenômeno, ainda é, na verdade a gente ainda vive ele, que começou no final do século passado, que inicia esse século, e o neoconstitucionalismo é esse movimento em que a gente passa a recompreender o papel das constituições diante das necessidades, das vicissitudes, das carências que o final do século XX e o início do século XXI trouxeram. A doutrina vem reconhecendo alguns marcos para esse movimento chamado neoconstitucionalismo. Esse movimento chamado neoconstitucionalismo tem alguns marcos que a gente chama de marco histórico, marco filosófico e marco teórico. O marco histórico reflete o momento da história, o tempo em que ocorre esse movimento. O marco histórico do neoconstitucionalismo é a virada que o mundo passa a viver após a Segunda Guerra Mundial. O neoconstitucionalismo, como esse movimento ideológico em que a gente se preocupa em como recompreender o papel da Constituição no mundo, ele surge após a Segunda Guerra Mundial, na segunda metade do século XX, e invade o início do século XXI. O neoconstitucionalismo tem como marco histórico o pós-Segunda Guerra Mundial, o pós-hitlerismo, a era em que o mundo começa a construir as chamadas constituições democráticas, constituições cidadãs, como é o caso no Brasil da Constituição de 88. O marco histórico, não tenho dúvida, é o pós-Segunda Guerra Mundial, é o início do século XXI, é a globalização, em que a gente passa nessa era de recompreensão, de reensinamento dos costumes, de como a humanidade deve se comportar num mundo totalmente diferente. O mundo do final do século XX, início do século XXI, transformado pela tecnologia, pela revolução da ciência, pela aproximação dos povos, pela globalização, é um mundo que se reeduca, se reensina a como conviver. E o neoconstitucionalismo, como um movimento ideológico para recompreender a Constituição, acontece nesse momento. O marco histórico do neoconstitucionalismo é o pós-Segunda Guerra, é o fim do século XX e início do século XXI.
É o momento da globalização, da revolução tecnológica e da reconstrução dos costumes para a coexistência da civilização humana. Esse é o marco histórico, gente, no ponto do tempo, na linha do tempo, pós Segunda Guerra Mundial, pós nascimento da ONU, fim do século XX, início do século XXI. No campo filosófico, a gente diz que o neoconstitucionalismo tem como marco filosófico, o marco na filosofia do direito, é o pós-positivismo. O neoconstitucionalismo surge acompanhando esse movimento pós-positivista. É quando a gente supera o rigor do positivismo clássico, kelseniano, legalista exacerbadamente. O marco filosófico, anote no seu caderno, porque é isso que cai em prova. O marco filosófico desse movimento chamado neoconstitucionalismo é a superação do positivismo clássico radical. É o pós-positivismo, com tudo aquilo que a gente passou a implementar na filosofia do direito, na persecução do dever ser, da razão existencial de cada instituto jurídico, o momento em que a filosofia se liberta do positivismo radical, do positivismo clássico, e passa a viver um momento pós-positivista em que a gente discute, por exemplo, a superação de fórmulas clássicas como legalidade fechada, tipicidade cerrada, e no direito tributário, no direito penal, a gente passa a discutir os tipos abertos. No direito civil, a gente passa a discutir conceitos indeterminados e cláusulas abertas. A gente supera na filosofia a tipicidade fechada, a legalidade estrita. E a gente passa a discutir nesse pós-positivismo a força normativa dos princípios, a valoração dos valores e postulados. A gente passa a prestigiar a dogmática jurídica, a epistemologia axiológica. Então, a gente busca nos valores, nos princípios, a quebra daquele rigorismo clássico do positivismo kelseniano, da legalidade estrita, da tipicidade fechada, das regras como fontes absolutas do direito. E a gente encontra, então, esse marco filosófico do neoconstitucionalismo, que é esse marco do pós-positivismo. Para a sua prova, você pode marcar verdadeiro na alternativa que disser que o neoconstitucionalismo, que tem como marco histórico pós-Segunda Guerra Mundial, a internacionalização dos direitos humanos, o final do século XX, o início do século XXI, as constituições democráticas, as constituições cidadãs, marco histórico, tem como marco filosófico a superação do positivismo radical, do positivismo clássico, da fórmula da legalidade fechada, estrita, da tipicidade cerrada, a abertura dos valores, dos paradigmas, a valoração da epistemologia, da axiologia. A gente tem no neoconstitucionalismo, no que tange a análise filosófica do movimento, esse pós-positivismo. Bom, no âmbito das teorias que se construíram com o neoconstitucionalismo, esse movimento de repensar a Constituição, sua força, seu papel, como aplicá-la, neoconstitucionalismo, no campo teórico, o professor Luiz Roberto Barroso disse, olha, marcos teóricos de teorizações, de estudos da doutrina, marcos teóricos do neoconstitucionalismo são 1. A revolução na hermenêutica constitucional. E é verdade, a revolução na hermenêutica constitucional. A revolução no conhecimento, na descoberta, na aceitação de novos critérios, de novos métodos de interpretar a Constituição. Surge com o neoconstitucionalismo uma revolução na interpretação da Constituição. A gente passa a prestigiar novos métodos. A gente aceita a técnica da ponderação. A gente se adequa às ideias da proporcionalidade e da razoabilidade. Então, a gente busca novos métodos de interpretação da Constituição para que a gente solucione conflitos da vida real à luz
de uma Constituição recompreendida no que tange a maneira como ela tem que ser aplicada, adequando-a às vicissitudes e carências do mundo moderno. Então, um dos marcos teóricos do neoconstitucionalismo é a revolução na hermenêutica, na interpretação constitucional. Um outro marco teórico do neoconstitucionalismo é a ideia de se reaproximar o direito da ética e da moral. Qualquer prova de concurso que você fizer pode concordar se a assertiva, se a proposição estiver afirmando que o neoconstitucionalismo tem como um de seus marcos a reaproximação, a reconquista do diálogo entre o direito e a moral, o direito e a ética. O neoconstitucionalismo vem no momento em que o mundo está carente dos valores éticos e morais. O mundo está assodado numa crise mundial, na maioria dos países, uma crise mundial da falência ética, da sufragação da moralidade. E o neoconstitucionalismo impulsiona a reaproximação do direito da moral. E isso inspira que surjam, em todos os países do mundo, leis de improbidade, leis de responsabilidade fiscal, como aconteceu no Brasil. Se vocês pararem para pensar, no final do século XX, a gente vive, na última década, a criação da Lei de Combate à Improbidade Administrativa, 1992, Lei 8429 de 92. Na virada do milênio, a gente vive a criação de uma lei fantástica, a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 de 2000, na virada do milênio. No início desse milênio, nessas duas primeiras décadas, a gente vive a criação de leis como a Lei do Ficha Limpa, a Lei Anticorrupção. A gente passa a prestigiar a lei que combate os crimes de responsabilidade. Então, a gente vive nesse neoconstitucionalismo um reencontro do direito com a ética, do direito com a moral. É um dos marcos teóricos do neoconstitucionalismo. Então, a gente costuma dizer que a revolução da hermenêutica constitucional, com a mudança de critérios, de métodos interpretativos, a reaproximação do direito e da moral, vamos além. A ideia de valorar a dignidade da pessoa humana. A gente passar a interpretar os institutos jurídicos à luz da dignidade da pessoa humana. Gente, a gente discutiu o crédito, a propriedade, o patrimônio, à luz da dignidade da pessoa humana. A gente constitucionalizar o direito civil, a gente constitucionalizar o direito privado, a gente despatrimonializar relações patrimoniais, preocupando-se com o mínimo essencial. Isso é obra de um movimento em que a gente coloca a Constituição no centro do direito civil, no centro do direito privado, no centro de todo o ordenamento jurídico, para que a gente reinterprete os ramos do direito à luz da Constituição. O neoconstitucionalismo tem como um de seus marcos teóricos a valoração da dignidade da pessoa humana, a constitucionalização do direito penal, do direito civil, do direito privado como um todo e a colocação da dignidade dos seres humanos como um valor fonte da ordem jurídica. Alguém hoje teria dúvida de afirmar que a dignidade da pessoa humana é o valor fonte da ordem jurídica? Pois é, a gente passa a repensar as constituições, enxergando nas constituições fontes maiores e supremas que influenciam e controlam o direito penal, o direito civil, o direito do consumidor, o direito tributário, o direito administrativo. Então, no neoconstitucionalismo, um dos marcos teóricos é a colocação da dignidade da pessoa humana como valor fonte e a Constituição como a fonte suprema e maior que influencia e comanda a interpretação e aplicação de todos os ramos do direito. É também marco teórico do neoconstitucionalismo a expansão, a amplitude da jurisdição constitucional. Gente, com o neoconstitucionalismo, final do século XX, início do século XXI, a gente amplia ações de controle abstrato. Olhem o Brasil, que com a emenda 3 de 93 veio prestigiar a ADC, que a partir do final de 98, 99, veio criar projetos de lei que viraram leis que regularam a DPF. Olha a expansão da jurisdição constitucional, olha a expansão do controle abstrato de constitucionalidade, olha a gente trazendo para dentro das ações de controle a figura do amicus curiae para participar, para colaborar, para influenciar nos julgamentos.
Olha o quanto cresceu o volume de situações em que o judiciário julga os casos à luz da Constituição. O controle difuso ganha força. A gente passa a declarar inconstitucionalidade incidentalmente em múltiplos processos de diversos ramos do direito, em questões ambientais, em questões agrárias, em questões tributárias, em questões cíveis, em questões corporativas. A gente passa a discutir a inconstitucionalidade das leis, a constitucionalidade dos direitos. Então a gente tem uma expansão da jurisdição constitucional, quer dizer, o Poder Judiciário passa a julgar os conflitos à luz da Constituição. Então, em suma, para a gente encerrar, o neoconstitucionalismo, minha querida e amada professora Isabelle Gravatar, deu um show no Amo Direito hoje. Ô, Belle, foi tão especial te acompanhar aqui com o Lu, com os meninos. Você deu um show de processo do trabalho no Amo Direito hoje. Você é demais, é a maior professora de processo do trabalho do Brasil. Eu tenho orgulho de dizer que você ensina no Portal F3. Um ano de Portal F3, um ano de Isabelle Gravatar, um ano de Isabelle gabaritar, gravatar, gabaritar. Eu estou falando, Beli, sobre neoconstitucionalismo, né? Um tema que para a madrugada cai sempre bem. Então vamos resumir? Ó, Beli, se Homero estiver aí de seu lado, ó, um brinde ao casal. Homero Gravatar, Isabelle Gravatar, ó, um brinde a vocês. Eu estou aqui, os meninos foram dormir, Lu foi dormir, eu estou aqui com o meu povo, com o meu público, com nossos alunos, né? Tomando um vinho e brindando o sucesso, o desenvolvimento desses meninos e a aprovação que vai chegar para eles, ó. Então vamos fechar? Ah, ele disse que quer também. Homero, a gente tem que marcar para tomar esse vinho, hein, meu irmão? Porra, estamos precisando se encontrar, hein? Eu não pude ir no aniversário de Cissa, eu estava em Manaus dando aula nesse fim de semana, mas assim que a gente tiver um tempinho, vamos marcar para a gente tomar umas boas garrafas de vinho, harmonizar, fazer uma boa harmonização e brindar essa amizade, esse amor que une as nossas famílias, né? Vamos sim, Belo e Homero, Vitinho e Cissa, meus irmãos queridos. Bom, então vamos fechar? O que é neoconstitucionalismo? É um movimento ideológico que mostra como a gente deve recompreender o papel das constituições e a maneira de aplicá-las. Esse movimento tem alguns marcos, alguns traços definitivos que definem ele. O marco histórico, a linha do tempo, é o pós-Segunda Guerra Mundial, é a virada dos anos 50 e 60 do século passado até esses primeiros 20 anos do século atual. Tudo bem? O marco filosófico é o pós-positivismo. E dentro dos marcos teóricos, a gente pode falar da reaproximação do direito com a moral e com a ética, da valoração da dignidade da pessoa humana e a centralização da Constituição como a raiz de todo o pensar jurídico, influenciando os demais ramos do direito. A gente pode falar ainda no campo dos marcos teóricos, da revolução da hermenêutica constitucional e a mudança dos critérios e parâmetros interpretativos. E, por fim, como eu vinha dizendo agora para vocês, da expansão da jurisdição constitucional. Tudo bem? Então, a gente fecha aqui o nosso bate-papo sintético, apertado, um resumo sobre neoconstitucionalismo. Beleza? Beleza. Agora, algumas dicas rápidas aqui, bem objetivas, pragmáticas de direito constitucional para a prova. Vamos lá. Assuntos pequenos, curtos e rápidos. Presidente da República. Presidente da República. Qual é a idade mínima para que alguém possa ser eleito presidente ou vice da República? No mínimo, 35 anos. Só se pode admitir que alguém venha a ser presidente ou vice do Brasil se tiver, no mínimo, 35 anos. Lembremos-nos que para ser presidente ou vice deve ser brasileiro nato. É cargo privativo de brasileiro nato. Artigo 12, parágrafo 3º da Constituição. Tem que ser brasileiro nato. PB tem que ser brasileiro nato, não pode ser naturalizado? Não, tem que ser brasileiro nato. Artigo 12, parágrafo 3º. PB, é verdade, tem que ter no mínimo 35 anos? É, artigo 14, parágrafo 3º. Tem que ter no mínimo 35 e tem que ser brasileiro nato. Vamos juntos. Quando se elege o presidente, nas eleições, através do sufrágio universal, a soberania popular, o voto direto, secreto, periódico e universal, olhem, meus amigos, para que a gente fale das eleições. Nas eleições, a gente elege presidente e vice. A gente não elege só o presidente, a gente elege o presidente e o vice. Sabe o Michel Temer?
O Temer não está ali de favor, não. O Temer foi eleito junto com a Dilma. Nas eleições, a gente elege presidente e vice. E qual é o prazo do mandato presidencial do presidente e do vice? 4 anos. Então, o presidente e o vice da República têm um mandato presidencial e vice-presidencial de 4 anos. Eles têm que ser brasileiros natos, com no mínimo 35 anos. Gente, o presidente e o vice, quando cumprem o seu papel de gerenciar o país, eles agem com a dupla função, chefe e subchefe do poder executivo da União, e eles são chefes de governo, chefe e subchefe de governo, e do Brasil, e aí eles são chefe e subchefe de Estado. Olha, gente, o presidente da República, ele cumula essa dupla função de chefe de governo e chefe de Estado. Se cai na sua prova, quando eu falo que ele é chefe de governo, eu falo que ele é chefe da União, como pessoa jurídica de direito público interno. Quando eu falo que ele é chefe de Estado, eu falo que ele é chefe da República Federativa do Brasil, como pessoa jurídica de direito público externo, com personalidade internacional. No presidencialismo não tem aquela separação entre o rei, por exemplo, na monarquia, o rei, e o primeiro-ministro no parlamentarismo. No presidencialismo como sistema de governo, a gente tem uma única pessoa, que é o presidente, sendo chefe de governo e chefe de Estado. Quando ele é chefe de governo, ele representa a União para governar internamente. Quando ele é chefe de Estado, ele representa o Brasil, o país, nas suas relações externas. O presidente e o vice são chefe e subchefe de governo e também de Estado. Gente, se eles são eleitos para o mandato de 4 anos, pelo voto direto, secreto, periódico, universal, eles têm que presidir e ser, no caso do vice, vice-presidente do país. Eles têm que estar aqui dentro do Brasil. Será que eles podem se ausentar do Brasil durante o mandato? Podem. Podem. Para missões diplomáticas, para funções institucionais, ou até mesmo nas merecidas férias. Agora preste atenção. O presidente e o vice só podem se ausentar do país por vontade própria, somente dependendo de suas próprias vontades, por até 15 dias. Anote isso que cai muito em prova. Para que o presidente e o vice saiam do país por mais de 15 dias, é preciso autorização do Congresso Nacional. E é exclusivo do Congresso dar essa autorização. A competência é exclusiva do Congresso Nacional para autorizar uma saída por mais de 15 dias do presidente e do vice do território nacional. Tudo bem? Então, para sair do Brasil por mais de 15 dias, tem que ter a autorização do Congresso Nacional. Continue junto comigo. PB, se o presidente não puder temporariamente ou definitivamente exercer o cargo, não puder temporariamente porque está fora do país, porque está doente, exercer o cargo, ou não puder em definitivo, porque sofre impeachment, porque morre como Tancredo, porque renuncia como Collor. Quem assume a presidência do Brasil se o presidente não puder exercê-la? Quem assume é o vice. Cuidado, não é isso que está acontecendo agora? O Temer assumiu a presidência temporariamente no lugar da Dilma, sucedendo-a. Então, quem sucede ou substitui, no caso de impedimento ou de vacância, quem sucede ou substitui, quem atua temporária ou definitivamente no lugar do presidente, se ele não puder atuar, é o vice, porque o vice é eleito pelo povo. Agora, preste atenção, se o presidente e o vice, juntos, concomitantemente, renunciarem, se ambos morrerem, se ambos sofrerem o impeachment, se ambos estiverem fora do Brasil, quem preside o país na impossibilidade cumulada do presidente e do vice? O presidente da Câmara dos Deputados. PB, e se o presidente da Câmara dos Deputados não puder? O presidente do Senado. E se o presidente da Câmara e o do Senado não puderem? O presidente do Supremo. E essa é uma ordem de cumprimento obrigatório. Você vai dizer que existe uma ordem a ser seguida. Se o presidente não puder exercer a presidência, assume o vice.
Se o presidente e o vice não puderem, assume o presidente da Câmara. Se o presidente e o vice da República e o presidente da Câmara não puderem, assume o presidente do Senado. Se todos esses não puderem, assume o presidente do Supremo. Observe que você passa pelos três poderes. Presidente da República, chefe do Poder Executivo, seu vice, Poder Executivo. Se a chefia ou subchefia do Poder Executivo não puder governar o país, você passa para o Legislativo. E aí no Legislativo, você passa primeiro pela Casa do Povo, Câmara, e só depois pelo Senado. E aí somente se no Legislativo eu não encontrar alguém que possa chefiar o país, aí eu parto em última ratio para o Judiciário. E eu pego o presidente do Supremo. Então quem é que pode presidir o Brasil? Se você parar para pensar, 5 autoridades podem presidir o Brasil. Presidente da República, vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do STF. Essas 5 autoridades podem, em tese podem, presidir o país. O presidente da República é eleito pelo povo e tem essa legitimidade natural. Se ele ficar impossibilitado de exercer, quem vai exercer é o vice-presidente. Se o presidente, eu vou pedir, eu não estou conseguindo ler o nome, mas que pare de comentar um pouquinho, que cada vez que você escreve, você me atrapalha. Tá? Eu tenho que parar para ler o que você escreve, você atrapalha a minha fala e meu raciocínio. Então eu vou lhe pedir a gentileza de não mais comentar enquanto eu falo. Tá? Se o presidente e o vice-presidente não puderem exercer, quem exerce é o presidente da Câmara. Se esses 3 não puderem, somente assim quem preside o Brasil é o presidente do Senado. E somente se esses 4 não puderem, atua o presidente do Supremo. Por exemplo, quem foi a primeira mulher a presidir o Brasil? Ellen Grace, que era presidente do STF e terminou presidindo o país. Quem foi o primeiro negro a presidir o Brasil? Joaquim Barbosa. Era presidente do Supremo e presidiu temporariamente o país. Claro, Ellen e Joaquim não foram eleitos pelo povo, mas, de acordo com as regras constitucionais, como 5ª autoridade, aconteceu. Presidiram o país temporariamente, sancionaram projetos de lei, editaram medidas provisórias, foram presidentes do país. Tudo bem? Tudo bem. Bom, continue junto comigo. Se o presidente da República precisa de conselhos, se aconselhar, ouvir pessoas importantes, para tomar decisões estratégicas, quais são os órgãos consultivos que ele tem? A nossa Constituição projeta 2 órgãos consultivos para que o presidente se aconselhe, ouça, escute, tome conselho para a tomada de decisões importantes. Quais seriam esses 2 órgãos consultivos do Poder Executivo, nos quais o presidente vai buscar conselhos para se orientar a respeito de como agir na tomada de decisões estratégicas para a sua governabilidade? Anote, os 2 órgãos de consulta estão nos artigos 89, 90 e 91 da Constituição. 89, 90 e 91 da Constituição. Esses órgãos de consulta se chamam Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional. O Conselho da República é o órgão de consulta máxima. Já o Conselho Nacional de Defesa é um outro órgão de consulta, mas que não é o órgão de consulta máxima. Então, quais são os órgãos consultivos do presidente da República? Conselho da República, seu órgão de consulta máxima, e Conselho da Defesa Nacional. Gente, o presidente da República, como você me viu dizer, é o chefe de governo, ele chefia a União Federal. Ele chefia a administração direta e indireta. Quando ele atua na administração direta, na presidência, que é o órgão independente, ele titulariza o controle do poder hierárquico. Ele é a mais elevada autoridade no campo hierárquico, organizacional e estrutural da administração direta. Então, o presidente é o titular do mais elevado poder hierárquico na administração direta. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom, o presidente, caso precise de apoio, de amparo, de auxílio, de defesa jurídica para ser defendido no exercício de suas atribuições,
para que haja uma defesa da União, pessoa jurídica, dita e público interno que ele chefia. Ele busca apoio na AGU. A AGU, a Advocacia Geral da União, atua ligada ao presidente, sob o controle e comando do presidente, e tem o papel de fazer a defesa. A AGU, através do seu chefe, o AGU, e dos demais advogados, tem a função de dar assessoria, de dar consultoria, de atuar consultivamente e de defender judicialmente a presidência da República e todo o governo federal. Então, o presidente conta com o apoio jurídico da AGU para lhe dar assessoramento, para emitir pareceres, para dar opiniões, para fazer esclarecimentos, para fazer defesas jurídicas, extrajudiciais e judiciais. Gente, o presidente tem o comando, ele tem o controle supremo das Forças Armadas. As Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica ficam ligadas ao comando supremo do presidente da República. E é o presidente, acreditem, quem tem o poder de comando maior sobre o ministro da Defesa e as Forças Armadas. Numa linha organizacional, a gente bota uma pirâmide em que no cume fica o presidente, no meio o ministro da Defesa e abaixo os comandantes das Forças Armadas. Mas acreditem, as Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, instituições pautadas na hierarquia da disciplina, de caráter permanente, ligadas à defesa da pátria, dos poderes, das instituições, elas ficam ligadas diretamente ao comando supremo inquestionável do presidente da República. Então, na prova, pode marcar verdadeiro. O presidente comanda as Forças Armadas. Gente, o presidente tem uma série de competências que são privativas dele. O artigo 84 da Constituição elenca as chamadas competências privativas do presidente. Se você abrir sua Constituição no artigo 84, você vai checar que ele tem 27 incisos. Os 27 incisos vão elencar as chamadas competências privativas do presidente da República. Por exemplo, é privativo do presidente encaminhar projetos de lei ao parlamento, sancionar ou vetar projetos de lei, editar medidas provisórias, convocar, declarar guerra, celebrar paz, autorizar que as forças estrangeiras transitem temporariamente em território nacional, resolver em definitivo sobre tratados, celebrar tratados internacionais, decretar intervenção federal, estado de defesa, pedir autorização ao Congresso para decretar estado de sítio, nomear diversas autoridades, como o PGR, os ministros do STF, após a autorização, aprovação do Senado. Há uma série de atribuições que são de competência privativa do presidente da República. Você vai ver no artigo 84, incisos 1 a 27, um imenso leque de atribuições que o Constituinte define como competências privativas do presidente. O que cai na prova são 3 desses 27 incisos. Pegue sua canetinha aí e anote que no artigo 84, normalmente o que cai são os incisos 6, 12 e 25. 6, 12 e 25. Esses 3 incisos são aqueles que se destacam dentre todos os 27 e são prestigiados no parágrafo único do artigo 84. Um brinde ao seu aprendizado, ao seu desenvolvimento e à sua aprovação. Os incisos 6, 12 e 25 cuidam das competências privativas delegáveis. No 25, todavia, delegável é apenas a primeira parte, o provimento dos cargos. Vamos lá devagarzinho. O artigo 84 tem 27 incisos, onde se listam competências privativas do presidente da República. 3 desses 27 incisos trazem competências delegáveis, porque assim diz o parágrafo único. É delegável ao PGR, ao AGU e aos ministros de Estado, é delegável ao PGR, ao AGU e aos ministros de Estado
o rol das competências previstas nos incisos 6, 12 e 25, primeira parte. 6, 12 e 25, primeira parte. O que é delegável? É isso que a banca te pergunta em prova. Quais são as competências privativas delegáveis do presidente da República? Gente, é delegável. Inciso 6. A edição daquele decreto regulamentar autônomo para promover a organização funcional da administração pública ou para extinguir cargos e funções públicas vagas. 84, inciso 6, alíneas A e B. 84, inciso 6, pode o presidente, mediante decreto, e aí é independente de lei, é o decreto regulamentar autônomo que sobrevive no Brasil, nesse inciso 6 do artigo 84, um decreto regulamentar que tem força de lei, que não precisa de uma lei acima dele, que não se submete a uma lei para controlá-lo. Esse decreto regulamentar autônomo de 84, inciso 6, essas missões que o presidente exerce, mediante o decreto regulamentar autônomo, ele pode delegar. E o 6A é uma coisa e o 6B é outra. O 6A, 84, inciso 6, a linha A, abra sua Constituição e me acompanhe. Diz que o presidente tem competência privativa para, mediante decreto, promover a organização e o funcionamento da administração que ele chefia. Ele só não pode, quando faz esse decreto regulamentar autônomo para promover a organização funcional da administração, ele só não pode criar ou extinguir órgãos públicos e nem pode violar os parâmetros estabelecidos para custos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, quem puder compartilhar, assim como a Alana compartilhou, convidar os seguidores, faça. Convide os seguidores. E quem puder botar o dedinho na tela e bater na tela, no coraçãozinho aí, coloque o coraçãozinho. Só tem uma pessoa dando coraçãozinho vermelho. Eu quero ver muito coração na tela, galera. Para a gente caminhar para os 21 milhões de corações. São 20 milhões e poucos que a gente tem. Os corações que vocês botam pontuam meu periscope. Vamos lá? Nanda, Atos, Drummond, a galera toda. Vamos lá. Então, é competência privativa delegável a do 84, inciso 6. E o que é que está lá no 6A? Promover a organização e o funcionamento. Obrigado por compartilhar, amigos. Promover a organização e o funcionamento da administração pública que ele chefia, desde que ele, ao editar esse decreto para promover a organização e o funcionamento da sua administração, ele não tente criar ou extinguir órgãos públicos, porque ele não pode fazer isso por decreto. A criação e extinção de órgãos públicos depende de lei, que inclusive é de iniciativa de projeto de lei dele, mas tem que ter lei. E nem viole os lindes da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Resumindo, não violando os parâmetros orçamentários e não criando ou extinguindo órgãos, o presidente pode, através de um decreto regulamentar autônomo, organizar a funcionalidade da administração pública da qual ele é o chefe. E essa missão ele pode delegar. No 84.6b, a gente fala que o presidente pode extinguir cargos e funções públicas vagas, em vacância. E ele pode delegar aos ministros de Estado, ao PGR e ao AGU essa missão de extinguir cargos públicos vagos, de extinguir funções públicas vagas, que não estão sendo utilizadas para nada, não estão afetadas para fim algum. Então, a extinção de cargos e funções públicas em vacância é algo que o presidente pode fazer, é privativo dele fazer, e ele pode delegar ao PGR, ao AGU e aos ministros de Estado. No inciso 12 é bem simples. É privativo do presidente, mas é delegável ao PGR, AGU e ministro de Estado conceder indulto ou promover a comutação penal. Então, no campo da punibilidade em razão de crimes cometidos por certos agentes, o presidente pode, de acordo com os proclames legais fincados na legislação penal, o presidente pode conceder o indulto e promover a comutação da pena. A concessão de indulto e a comutação penal são privativas do presidente e ele pode delegar ao ministro da Justiça, a quaisquer outros ministros, ao PGR e ao AGU. É, portanto, delegável ao PGR, AGU e ministros de Estado a concessão de indulto e a comutação penal. Artigo 84, inciso 12, combinado com o parágrafo único. Por fim, o inciso 25, primeira parte. O presidente da República pode, e é competência privativa dele, dar provimento nos cargos públicos para servidores que estão chegando.
Os agentes públicos foram aprovados em concursos que estão chegando para receber o provimento para ingressarem nos cargos públicos. É privativo do presidente dar esse provimento nos cargos públicos federais. Ele pode fazer isso por um decreto, na forma da lei. Dentro dos limites que a lei estabelece, ele agita um decreto e dá provimento nos cargos públicos. Só que esse dar provimento, ele pode delegar aos ministros de Estado, que em regra são os que fazem. Em regra, gente. Quem dá o provimento no cargo para um novo servidor que chega é o ministro de Estado, naquele segmento que o servidor está entrando. Então saiba, é privativo do presidente dar provimento nos cargos públicos federais, artigo 84, inciso 25, primeira parte. Mas ele pode delegar, caso queira, aos ministros de Estado, ao PGR e ao AGU. Tudo bem? O 84, inciso 25, tem duas partes. Só é delegável a primeira parte. Você percebe isso no parágrafo único do 84, que diz que é delegável ao PGR, AGU e ministro de Estado as competências do 84, inciso 6, 12 e 25, primeira parte. O 25 tem duas partes. O 84 e 25, na primeira parte, diz prover cargos públicos. Dá provimento aos agentes que chegam para ocuparem os cargos públicos para exercerem a função. A segunda parte é a extinção dos cargos públicos que não estão vagos. A extinção dos cargos públicos que não estão em vacância. E aí o presidente, por decreto, pode extinguir, mas é na forma da lei, só dentro dos limites que a lei estabelece. Há uma diferença sutil entre o 84, inciso 6b, e o 84, 25. No 84, inciso 6b, o presidente pode extinguir cargos e funções públicas vagas. No 84, 25, ele pode extinguir cargos públicos e não funções, só cargos que não estão vagas. No 84, 6b, ele pode fazer isso por um decreto regulamentar autônomo e pode delegar, inclusive, a extinção de cargos e funções públicas em vacância. No 84, 25, o decreto é na forma da lei, não é autônomo, é na forma da lei. E a extinção de cargos públicos que não estão vagos, o presidente não pode delegar, só ele pode fazer e na forma da lei. Do 84, 25, só se delega a primeira parte, dá provimento nos cargos. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom, mais uma de direito constitucional, né? Falei pra caramba aqui de presidente da República, falei muito sobre ele, nossa, como eu falei dele. Deixa eu falar mais uma dele, deixa eu falar mais uma do presidente. Vocês sabiam que o presidente tem o dever de, quando começa cada ano, nos primeiros 60 dias da sessão anual, legislativa anual, vocês sabiam que o presidente tem a obrigação de, nos primeiros 60 dias, a contar do início da sessão legislativa anual, nos primeiros 60 dias, a contar de 2 de fevereiro, em regra 2 de fevereiro, né? Que é quando começa a sessão legislativa anual, em regra. Vocês sabiam que o presidente tem um prazo de 60 dias para fazer a prestação de contas? Oh, minha mãe entrou na live, Cristina Gravatar, minha mãe. Que bacana, oh, mãe, te amo, saudade de você. Que bacana te ver aqui. Vocês sabiam que o presidente, ele tem um prazo de 60 dias a contar do início da sessão legislativa anual, para nesses 60 dias ele fazer a prestação de contas ao Congresso Nacional, em que ele presta as contas da administração pública que ele chefia, do que aconteceu na vida do Poder Executivo no ano anterior. Exemplo, nesse ano de 2016, o presidente tinha 60 dias para prestar contas. A Dilma tinha 60 dias. Ô mãe, te amo. Dilma tinha 60 dias a contar de 2 de fevereiro para fazer a prestação de contas ao Congresso Nacional. E o Congresso Nacional tem a obrigação de julgar essa prestação de contas para aprovar ou rejeitar. O Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de Contas da União, vai analisar a prestação de contas feitas pelo presidente. É o que no direito constitucional a gente chama de controle externo do Legislativo sobre o Executivo. O Legislativo faz um controle do Executivo. O Legislativo, através do Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de Contas da União, faz um controle do Executivo. E o presidente da República, como chefe de governo, chefe do Poder Executivo, ele então presta contas ao Legislativo para que, Filipão, prestando contas, ele diga ao Legislativo, olha, foi assim que andou a contabilidade, o orçamento, as finanças, as operações, o patrimônio da União. Então, o presidente da República, ele tem a obrigação, sabia? De prestar contas ao Congresso Nacional
a respeito de comandou o sistema COFOP, comandou a contabilidade, orçamento, finanças, operações e patrimônio. COFOP, C de contabilidade, O de orçamento, F de finanças, O de operações e P de patrimônio. Então, o presidente tem a obrigação, em até 60 dias a contar do início da sessão legislativa, de encaminhar ao Congresso Nacional um rol de documentos em que ele está fazendo a prestação de contas do seu governo no ano anterior. Quando a gente fala desse sistema em que o presidente tem a obrigação de prestar ao Congresso essas contas, a gente fala que o Congresso fiscaliza a atividade do presidente. A gente fala do controle externo da administração pública. A gente fala do legislativo controlando o executivo, é o controle externo, de fora para dentro, de um poder sobre o outro. Então a gente fala do controle externo, que não exclui os sistemas de controle interno, cada poder tem mecanismos de autocontrole. Mas independente do controle interno, existe o controle externo. E o Congresso exerce o controle externo sobre o Poder Executivo com o auxílio do TCU, exigindo a prestação de contas do presidente. E o presidente tem que prestar em até 60 dias, a contar do início da sessão legislativa, as contas. E não foi aí que a Dilma se prejudicou? Na prestação de contas que ela fez, o Tribunal de Contas da União entendeu que ela deu pedalada, que ela abriu crédito, que ela não podia sem autorização legislativa e endividou o país. E entendeu, inclusive, que era crime de responsabilidade para ensejar um processo. Então, vejam, o presidente tem a obrigação de, em até 60 dias, fazer a chamada prestação de contas ao Poder Legislativo, e nesse mecanismo em que o presidente tem que prestar contas ao legislativo, para que o legislativo julgue essas contas, para aprovar ou rejeitar, a gente fala, quando isso ocorre, a gente fala do controle externo da administração pública exercido pelo Poder Legislativo, que vai fiscalizar o COFOP, a contabilidade, o orçamento, as finanças, as operações e o patrimônio. E nessa fiscalização sobre contabilidade, orçamento, finanças, operações e patrimônio, o que o Congresso faz com o auxílio do TCU é fiscalizar a legalidade dos comportamentos, a legitimidade, o uso das subvenções, as renúncias de receitas, a economicidade, custo-benefício de cada comportamento do presidente e de toda a administração por ele chefiada. Tudo bem? Cuidado, porque se cair na sua prova, eu te disse aqui que o presidente tem a missão, tem o dever de prestar contas ao Congresso, para que o Congresso, com o auxílio do TCU, julgue as contas do presidente, certo? Certo. Vá além. Saiba que a gente vai além. É mais do que isso. Não é só que o presidente tem que prestar contas. Leve para a sua prova que é privativo do presidente prestar contas. Ou seja, nenhum agente público, nenhum servidor subordinado ao presidente pode apresentar essa prestação de contas. A competência para a prestação de contas é privativa do presidente. É privativa. Artigo 84, inciso 24. É privativo do presidente. Cara, esse tema tem tudo para cair na prova. Ó, ele tá abençoado. Ó, meu dedo, ó o quadro. Ó o quadro mais lindo da minha casa, ó. Esse quadro me inspira. Esse quadro protege minha família. Então, o presidente, ele não só tem o dever de prestar contas, é privativa dele a competência para essa prestação. Porra, ele é o chefe, galera. Se ele é o chefe, quem é que vai prestar contas senão ele? Então, o artigo 84, inciso 24, diz que é competência privativa do presidente prestar contas ao Congresso Nacional para que o Congresso julgue essas contas. Vai ter um auxílio do TCU, que vai emitir um parecer sobre a prestação de contas do presidente, e aí o Congresso julga. O TCU, nesse ano, 2016, deu um parecer para detonar a Dilma. E o TCU entendeu que a Dilma cometeu crime de responsabilidade, e o Congresso concordou, pelo menos para permitir a autorização na Câmara e no Senado para instaurar o processo de crime de responsabilidade. Um brinde à nossa vitória, à sua aprovação. Bom, vamos lá, caminhando. Então, minha gente, a gente diz que é privativo do presidente prestar contas em até 60 dias do início da sessão legislativa. Mirelinha, Fabinho, Amandinha, Madalena, e se o presidente não prestar contas? A Constituição diz que o presidente tem 60 dias para prestar contas. E se o presidente não prestar contas? A Câmara dos Deputados tem a competência privativa
para proceder à tomada de contas. Então se ligue para não errar em prova. Se o presidente não presta contas nos 60 dias que ele tem, a Câmara dos Deputados tem competência privativa para proceder à tomada de contas. Você vai encontrar isso no artigo 51, inciso 2. Contas. A Câmara. E só a Câmara dos Deputados em competência privativa. Meu irmão Zuki, um beijo, guerreirão. Grande Ailton. Beijo de coração, meu irmão. Adelante focado. Beijo de coração. Então, somente a Câmara dos Deputados tem essa competência, que é privativa, para exigir do presidente da República a tomada, a prestação das contas que ele não prestou voluntariamente. Tudo bem? Estamos juntos? Maravilha. Bom, galerinha, vamos agora falar um pouquinho de tributário? Deixo para trás, hoje a gente já conversou sobre mutação constitucional na live que caiu antes dessa. A gente conversou sobre neoconstitucionalismo e a gente conversou saber mais direito, meu amigo Dalmo. E a gente conversou, Dalmão, a gente conversou agora sobre presidência, presidente da República, vários aspectos, tudo bem? Bom, vamos lá, Dalmão. Eu vou agora conversar sobre direito tributário. Eu vou puxar com vocês agora um bate-papo rápido de direito tributário. Pode ser? Eu tenho certeza que o que eu vou lhe falar agora é tema forte para cair na sua prova. Vamos lá, todos juntos comigo. Dentro da Constituição, existem algumas regras sobre os impostos. Sobre os impostos. Os impostos da União, dos estados, DF e municípios. O imposto é o tributo mais importante que existe. Existem algumas regras, um beijo para a galera do Esquadrão. Valeu, Filipão. Existem algumas regras na Constituição que sempre caem em prova sobre impostos. Elas estão ali, dentre os artigos 153 a 156. 153, 154, 155 e 156 da Constituição. 153 e 154 são os impostos de competência da União. 153, os impostos ordinários do dia a dia. 154, os impostos residuais e os impostos extraordinários de guerra. 155 são os impostos dos estados e do Distrito Federal. E 156, os impostos dos municípios. Eu queria trazer para vocês algumas considerações sobre as normas constitucionais do 153 a 156 atinentes aos impostos. E eu vou começar falando um pouquinho dos impostos federais. Gente, a Constituição autoriza a União a instituir 7 impostos para o dia a dia, para usar no dia a dia, como fonte de arrecadação. Esses 7 impostos se dividem em 2 grupos. De um lado, o grupo dos impostos que tem um papel interventivo, regulatório, que a gente chama de impostos extrafiscais. Trata-se de 4 dos 7 impostos federais. 4 impostos que a gente chama de impostos extrafiscais. Você que já foi meu aluno, que já teve aula comigo e está aí, vai lembrar, II, IE, IPI, IOF. O II, o IE, o IPI e o IOF são os 4 impostos federais extrafiscais. Imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre produtos industrializados e imposto sobre operações financeiras, II, IE, IPI e IOF. Esses impostos têm um papel que é o papel de interferir, intervir, regular, controlar 3 segmentos estratégicos da atividade econômica e financeira do país. E o governo federal precisa controlar esses segmentos. I e E interferem na formação dos preços nos contratos internacionais de importação e exportação. O que sai ou não sai, o que entra ou não entra no país. Imposto de exportação mais caro, eu afasto a venda. Imposto de exportação mais barato, eu incentivo a venda para o exterior. Imposto de importação baratinho, os bens, os insumos do estrangeiro entram no país. Imposto de importação lá em cima, não entram. I e E interferem
no segmento dos contratos internacionais, o IPI na indústria e o IOF nas operações do mercado financeiro. IE, IPI e IOF são os impostos extrafiscais, que têm um papel mais do que fiscal, por isso extrafiscais, mais do que fiscal, mais do que arrecadatório, é um papel interventivo, regulatório, de interferência, de controle, de indução do comércio internacional, da indústria e do mercado financeiro. Esses 4 impostos fazem parte dos 7 impostos ordinários da União. Além desses 4, a União tem outros 3. O imposto de renda, o imposto territorial rural, ITR, e o IGF, imposto sobre grandes fortunas. Esse último, ainda carecedor de uma lei complementar que defina o que são grandes fortunas para que ele possa ser instituído. É dizer, a União é competente para instituir 7 impostos. Já instituiu 6, falta 1. Falta o imposto sobre grandes fortunas, o IGF, que depende de uma lei complementar para ser instituído. Dos 6 já instituídos, 4 se chamam de extrafiscais, II, IE, IPI e IOF. Os outros 2 são meramente fiscais, IR, que é o imposto de renda, e ITR, que é o imposto territorial rural. A União tem, portanto, a competência para 7 impostos ordinários, os 4 extrafiscais e os 3 fiscais, IR, ITR e IGF. IGF ainda não instituído, dependendo de uma lei complementar. Quanto aos 4 impostos extrafiscais da União, I, IE, IPI e IOF, lembrem que na sua prova, se a banca perguntar, a Constituição permite que o Poder Executivo majore e reduza as alíquotas do I, IE, IPI e IOF. I, IE, IPI e IOF, impostos extrafiscais, são exceções à reserva legal. Essa regrinha está no artigo 153, parágrafo 1º da Constituição. 153, parágrafo 1º. É facultado ao Poder Executivo modificar, majorar e reduzir as alíquotas do II, IE, IPI e IOF. Caso o Poder Executivo majore e reduza as alíquotas do I, IE, IPI e IOF, isso é válido. Eu não dependo de lei, nesse caso, desses 4 impostos. Quanto à majoração, se houver majoração do I, IE, IOF, I, IE e IOF majorados, incidência imediata. Não precisa esperar 90 dias nem virar o ano para se aplicar a nova alíquota. Mas no IPI, tem que respeitar a noventena. O IPI respeita o mínimo nonagesimal, ao passo que o II, o IE e o IOF incidem de imediato quando majorados. Então, na sua prova, I, IE, IPI e IOF são exceções à reserva legal. Eu posso majorar e reduzir as alíquotas independentemente de lei. Mas quando eu estiver majorando, o IPI tem que respeitar 90 dias, ele respeita a noventena. Já o I, IE e IOF, incidência imediata. Tudo bem? Bom, o ITR e o IR têm algumas regrinhas importantes na Constituição. O artigo 153 cuida dos impostos federais. Para o IR, existe o parágrafo 2º. Para o ITR, o parágrafo 4º. A Constituição diz que o imposto de renda, 153, parágrafo 2º, será regido pelos princípios, será informado pelos critérios da progressividade, generalidade e universalidade. O imposto de renda é regido por 3 princípios expressamente previstos na Constituição: progressividade, generalidade e universalidade. Até existem outros princípios que regem ele, mas expressamente o Constituinte diz, no 153, parágrafo 2º, inciso 1, que o imposto de renda é regido pela progressividade das alíquotas. As alíquotas aumentam na medida em que a renda aumenta. Generalidade, qualquer pessoa que ofira a renda, qualquer uma. Universalidade, qualquer origem da renda. A renda pode vir de qualquer ponto do universo, é tributável. Progressividade, generalidade e universalidade são os princípios constitucionais expressos que regem o imposto de renda. O 153, parágrafo 4º, cuida do ITR e tem 3 incisos. O 153, parágrafo 4º, nos 3 incisos, traz 3 regrinhas específicas importantíssimas para o ITR. O inciso 1 diz que o ITR pode ter alíquotas crescentes, progressivas, sancionatórias, para punir, para desestimular, para desincentivar
pessoas que mantêm propriedades rurais improdutivas. É verdade, o ITR pode ter alíquotas progressivas para desestimular a manutenção de propriedades rurais improdutivas. É a progressividade sancionatória do ITR, alíquotas progressivas crescentes, para desestimular, para desincentivar o comportamento de proprietários rurais que mantêm propriedades rurais improdutivas. Tudo bem? O inciso 2 cuida de uma imunidade do ITR, uma imunidade tributária. A Constituição proíbe que incida ITR quando alguém tem um imóvel rural, que é seu único imóvel, e esse imóvel que é usado na subsistência é uma pequena gleba de terra. A Constituição diz no 153, parágrafo 4º, inciso 2, que não incide ITR sobre imóveis rurais de pequena gleba de terra, quando são o único imóvel que o proprietário possui e usa na subsistência. Então, o 153, parágrafo 4º, inciso 2, ele cuida dessa imunidade de ITR. Não incide ITR quando o proprietário tem um único imóvel de pequena gleba e usa na subsistência. E o inciso 3º, o artigo 153, parágrafo 4º, inciso 3, que foi colocado pela emenda 42 do dia 19 de dezembro de 2003, esse inciso 3 diz que, caso haja interesse do município onde fica o imóvel rural, o município pode, caso queira, procurar a União para fazer um convênio. E o município procura a União, faz um convênio, e aí, assinado esse convênio, ele, município, passa a fiscalizar e cobrar o ITR, e se assim ele fizer, ele vai ter um prêmio. É facultado ao município que quiser optar na forma da lei, fiscalizar e cobrar o ITR, e se ele fizer essa opção, procurar a União para fazer um convênio, para que ele fiscalize e cobre o ITR, liberando a União desse encargo administrativo, ele tem um prêmio. Ele fica com 100% da receita do ITR. A gente sabe que, como regra, quando a União cobra o ITR, ela fica com 50% e repassa metade, repassa os outros 50% para o município do imóvel rural. Isso é uma regra geral. A União fiscaliza, cobra o ITR, arrecada e repassa metade, 50%, para o município em que fica esse imóvel rural. Todavia, com a emenda 42 de 2003, se incluiu esse inciso 3º no 153, parágrafo 4º. E conforme o 153, parágrafo 4º, inciso 3, é facultado ao município que quiser optar na forma da lei, fiscalizar e cobrar o ITR. Se ele fizer essa opção, celebrar com a União um convênio e passar a fiscalizar e cobrar o ITR, se o seu município passar a fiscalizar e cobrar o ITR, ele tem um prêmio. Ele, ao invés de ficar somente com os 50% do ITR, ele fica com 100%. Você vai encontrar isso no artigo 158, inciso 2 da Constituição. 158, inciso 2. Se o município exercer a opção autorizada pelo 153, parágrafo 4º, inciso 3, que é a opção de fiscalizar e cobrar o ITR na forma da lei, o 158, inciso 2, lá na parte final, vai dizer que ele fica com 100% da receita. Tudo bem? Tudo ótimo. Quanto ao IOF, Imposto sobre Operações Financeiras de Crédito, de Câmbio, de Seguro, de Circulação de Títulos e Valores Imobiliários, lembrem que existe uma questãozinha muito específica do IOF prevista no artigo 153, parágrafo 5º. A Constituição diz que quando se vende ouro, mas não o ouro joia, o ouro relógio, o ouro aliança, o ouro peça, cordão, quando se vende ouro como ativo financeiro ou instrumento cambial, quando ouro é vendido como ativo financeiro ou instrumento cambial, o Constituinte entendeu que ali o que se tem é uma operação financeira. E é mesmo, aqui entre nós. E não uma operação de circulação de mercadoria. Então o Constituinte foi lá no 153, parágrafo 5º, para dizer que vai incidir IOF na venda do ouro. Eu adoro essa música. Música da Copa do Mundo aqui no Brasil. Me lembra a final da Copa, que eu fui para a final da Copa no Maracanã, minha mulher e meus filhos. Dei até entrevista pro Fantástico, eu saí no Fantástico, com a bandeira do Flamengo na final, Alemanha, Alemengo, imagine. Só deu pedroca aqui no Fantástico, essa música. I'm glad you came. Eu sou feliz porque você veio. Né? Adoro essa música. Mas então vamos lá. O IOF, ele é o imposto que incide na venda do ouro, quando o ouro é vendido como ativo financeiro ou instrumento cambial. Você vai encontrar isso no artigo 153, parágrafo 5º. E cuidado, se cai na prova ouro, a banca tem que dizer isso expressamente. Ela diz, ouro como ativo financeiro ou instrumento cambial, esse ouro vendido
não incide ICMS, porque não é mercadoria, não é ouro joia, ouro pedra, é ouro moeda. Então, você que está aí botando coraçãozinho, você que está gostando da aula, está botando coraçãozinho, eu estou vendo coraçãozinho colorido na tela. Você que está em casa aí botando o dedinho aí, soltando o coração na tela, na prova, quando o ouro é vendido como ativo financeiro, instrumento cambial, o que incide é IOF e não ICMS. Inclusive, lá no artigo dos impostos estaduais 155, lá no parágrafo do ICMS, parágrafo 2º, lá no inciso das imunidades, que é o inciso 10, o 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha C, 155, segundo, 10C, diz que não cabe ICMS, o que incide é IOF no ouro, quando o ouro é vendido como ativo financeiro, um instrumento cambial. Só musicão, cara. PQP. Porra, essa música é demais. Photograph. Ed Sheeran. Eu amo essa música. Tá na minha playlist. O pessoal da segunda fase que vai entrar aí agora vai pegar essa música na playlist da segunda fase. Vai copiar a peça ouvindo essa música. Photograph. Ed Sheeran. Escuta. Vou botar pra vocês escutarem. Photograph. Fotografia. Ed Sheeran. Minha playlist é imbatível, né, galera? Estudar comigo. Porra, aqui entre nós, né? Estudar com o PB, com aquela playlist, treinando as peças. Porra, é foda, hein? Demais, né? Porra. Vamos lá, Madá. Esse IOF que incide no ouro e não incide ICMS, incide IOF. Porra, aqui, ó. Porra, esse refrão é demais. Quando o ouro é vendido como ativo financeiro ou instrumento cambial, esse IOF vai incidir com no mínimo 1%. A alíquota mínima de 1%. Ok? Está lá no artigo 153, parágrafo 5º. E agora o plus. Preste atenção que isso cai muito nas provas e derruba muito candidato. Esse IOF, que incide com no mínimo 1% na venda do ouro como ativo financeiro e instrumento cambial, a arrecadação desse IOF não é da União. Não é da União. Ô, cara, que legal. Vou fazer segunda fase em penal, mas quero fazer segunda fase em tributária. Você devia ter feito a segunda fase em tributária, viu, seu sacana? Pra eu lhe treinar e dar o 10. Mas já que você escolheu penal, fazer o quê? Fudeu, né? Cola no portal e cola com Claudinha Serpa, Bia Abraão, que você vai passar com 10. E faz a segunda pós em tributário comigo para aprender a ganhar dinheiro. Já que você fez essa merda de escolher penal na segunda fase, cometer essa desgraça aí de pegar uma matéria enorme como penal, vai passar, vai estudar e vai passar. Cola no portal em penal com Bia, com Claudinha Serpa, passa. Depois faz a pós em tributário para ficar rico. Para aprender a ficar rico, para enricar. Aí faz a minha pós em tributário. Constitucional é tudo nosso, tudo nosso, tudo nosso. Tributário e constitucional é comigo, ok? Sabe que vinho se segura assim, né? Você segura no cálice embaixo. Aí, ó, Ave Maria, ó. Coisa linda, um maronezinho lindo, ó. Puta que pariu, né? Ah, moleque. Tem coisa mais feia pra vocês aprenderem, viu? Um pouquinho aqui de ensinamento, ó. Tem coisa mais feia que a pessoa pegar o copo assim. Nunca faça isso. Nunca, nunca faça isso. A mão esquenta o vinho aqui, ó. Não se pega no cálice assim para não se esquentar o vinho. Cálice de vinho, ó. Ou você pega aqui, ou você pega aqui, tá vendo? Que é a maneira tradicional de se pegar o vinho. Ou você pega com 2 dedos por baixo, um dedo por baixo e 2 no cálice. Isso é a maneira elegante de se tomar vinho, tá? Precisa aprender, né? Com sommelier, com enólogo. Quer tomar vinho? 1 embaixo, 2 no meio, ó. Puta que pariu. Tomando um amaronezinho italiano, coisa chique demais. Então, pra gente fechar, aprenderam, né? Ah, garota. Então, esse IOF, se cair na sua prova, o IOF sobre a venda do ouro como ativo financeiro, instrumento cambial, que a alíquota mínima é de 1%, 153, parágrafo 5º. Cuidado,
tem uma pegadinha. A arrecadação desse IOF não fica para a União. O dinheiro arrecadado com esse IOF, que incide com no mínimo 1%, é dividido entre o município e o Estado da instituição que está vendendo ouro. Exemplo, um banco, uma instituição financeira, uma agência de fatorização aqui do Rio está vendendo ouro para São Paulo. Ouro como ativo... rapaz, Jana, champanhe na canela, porra, não faça agora uma hora dessa não, velho. Faço não, que eu vou acordar do Nalu ali na pressão. Não faço não, que o champanhe na canela é uma coisa linda. Aí tem que espremer morango na virilha. Então não faço não, que champanhe na canela com morango na virilha é um negócio erotizante. Deixa pra depois isso, deixa pra outra live, pra outro dia. Não bagunça a porra da aula não. Vamos lá. Então, vamos comigo. O IOF, quando ele incide no ouro, que é quando o ouro é vendido como ativo financeiro ou instrumento cambial, ele incide com no mínimo 1%. E a arrecadação é dividida entre o município e o estado de origem. Se uma instituição aqui do Rio vende esse ouro para uma instituição de São Paulo, e esse ouro é vendido como ativo financeiro ou instrumento cambial, esse IOF na operação de venda do ouro é de no mínimo 1%. E a arrecadação fica para o Rio. 70% para o município de origem, 30% para o estado de origem. Anote. Rapaz, anote que essa porra cai em prova, não brinque não. Cai em prova. Tá lá no artigo 153, parágrafo 5º. Vá por mim que cai em prova. O IOF que incide. Cara, amigo do Léo Coutinho, valeu, Elis, valeu, obrigado. Léo é um parceiro queridíssimo, Léo é um irmãozinho querido. Esse IOF que incide na venda do ouro como ativo financeiro ou instrumento cambial, esse IOF que incide com no mínimo a alíquota de 1%, hoje inclusive a alíquota está fixada em 1%. A arrecadação é dividida entre o município e o estado, não vai para a União, olha que interessante. O imposto é da União, o IOF é um imposto de competência da União, mas nesse momento em que ele incide sobre venda de ouro como ativo financeiro ou instrumento cambial, a arrecadação é repartida entre o município e o estado de origem, e 70% é do município e 30% é do estado. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom, quanto ao IPI, vamos lembrar de algumas coisas importantes sobre o IPI que estão na Constituição? Gente, quando o estabelecimento industrial exporta o produto industrializado para o exterior, não incide IPI. O estabelecimento industrial é imune ao IPI na exportação. A Constituição determina que não incide IPI na exportação, lá no artigo 153, parágrafo 3º, inciso 3. Isso, inclusive, faz parte de algo mais amplo, que é o regime dos benefícios ao exportador, que o Constituinte concede. Se quer na sua prova, o exportador tem imunidade de IPI, 153, parágrafo 3º, inciso 3, mas tem também imunidade, cara, que legal, muito bom ler isso, Luizão, tamo junto, mas tem também imunidade de ICMS. Na exportação, viu gente, nem incide IPI, nem incide ICMS, e isso, BFIEX, tira o N, Jana Lívia, tira o N, BFIEX, benefícios fiscais na exportação, BFIEX, é o regime do BFIEX constitucional, é o regime dos benefícios fiscais aos exportadores na Constituição. A Constituição diz que o exportador não paga IPI, não incide IPI na exportação, 153, parágrafo 3º, inciso 3. Também não incide ICMS na exportação, 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha A. Porra, Anjos, essa música é violenta demais, caralho. Companheira da madrugada. Puta que pariu, música canibal. Essa é pra botar guerreiro pra ficar de guarda alta, rapa. O rapa só de guarda alta. Soco na cara da FGV, filha da puta. Toma tal. Plau, no queixo. Puta que pariu. Essa música é foda, é motivação total pra estudar. Vai tomar no cu cansaço. Tomar no cu preguiça, vai se fuder mediocridade, só guerreiro ninja, faixa preta, no cu da CESP, porra. FGV, CESP, Carlos Chaga, vai, com o nosso pelotão aqui da madrugada, vai tomar no cu que ninguém segura a gente não, galera. A gente chega onde a gente quer, porra, só depende da gente. Nossa garra, nossa atitude, nossa vibração aqui, nossa vontade de chegar lá. Vamos na atitude. Então, o exportador, ele tem imunidade de IPI e de ICMS. O artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha A, 155, segundo, 10A,
155, segundo 10A, não incide ICMS na exportação. 153, parágrafo 3º, inciso 3. 153, parágrafo 3º, inciso 3, não incide IPI na exportação. Então, o exportador ele tem o benefício do IPI e tem o benefício do ICMS. Não incide IPI, não incide ICMS na exportação. O exportador, ao vender para o exterior, está protegido. Ele não paga IPI, nem paga ICMS. A ideia é não onerar o produto que se exporta, para que na exportação a gente tenha um preço bom, para que esse preço seja competitivo com outros países e a gente consiga vencer essa concorrência no mercado internacional e a gente consiga atrair o cliente internacional, o consumidor estrangeiro, para trazer o dólar, o euro, o iene, a libra, a pound para dentro do Brasil. Então, para que eu tenha um bom preço e vença essa disputa na concorrência internacional, eu me torne um grande fornecedor internacional, não pode ter imposto na exportação assim, porra. Por isso a Constituição diz, não cabe IPI, não cabe ICMS. E ó, indo além, na exportação, não cabe CID e não cabe contribuição social. Ô, Leozão, porra, Anjos é foda, essa música, você ouve 10 vezes seguida que é foda, né, velho? Porra, te motiva demais, né? Essa música é adrenalina pura pra estudar, né? Puta que pariu. Então, não cabe contribuição social e não cabe CID nas receitas decorrentes da exportação. Então vamos ficar espertos, se cair na prova, o exportador é imune a IPI, o exportador é imune a ICMS e o exportador é imune a IPI, a contribuição social e CID na receita decorrente da exportação. PB, aonde que eu vou encontrar essa previsão que não incide contribuição social, que não incide CID? Ô, Massinho, amigo de Eric é meu irmão, Eric morou comigo, velho. Quando eu casei com minha mulher, a gente morava junto, eu, Eric e Lu, na mesma casa, no mesmo apartamento. Eric Baiano, dos meus grandes irmãos. Mande um beijo pra ele. Eric Estrada, Eric Souza Alves. Tá? Meu padrinho de casamento, inclusive. Então, a gente diz que o exportador é imune a CIDs e contribuições sociais sobre as receitas decorrentes da exportação. Agora, qual é a pegadinha? Qual é a pegadinha para sua prova que você não pode vacilar? Gente, o exportador que tem imunidade de IPI, que tem imunidade de ICMS, ele tem imunidade de CID e contribuição social na receita decorrente da exportação. Mas a imunidade não alcança o lucro líquido. Se a exportadora gera lucro líquido no final do ano, incide contribuição social do lucro líquido, a CSLL. Boa, Cíntia. Isso não pode ter erro na prova, a gente não pode dar mole. Então, o exportador tem imunidade de contribuição social e CID na receita, mas não no lucro líquido. Se cai na prova, o exportador tem que pagar contribuição social sobre a receita que ele ofere exportando? Não. Quando ele exporta, ele tem imunidade na contribuição social sobre a receita. Exemplo, ele vendeu 1 milhão, o cliente estrangeiro pagou 1 milhão, a receita entrou no Brasil. Entrou no caixa dele 1 milhão. Paga contribuição social sobre a receita? Paga COFINS de receita, faturamento? Não paga, tem imunidade. Mas o ano acabou e a gente percebeu que, somando todas as exportações que ele fez, ele teve uma receita lá de 50 milhões e uma despesa de 49 milhões. Teve 1 milhão de lucro líquido. Apurado o lucro líquido decorrente da atividade anual de exportação, ele paga a contribuição social do lucro líquido? Ele paga a CSLL? Paga porque a imunidade é para a contribuição social da receita. É para a CID da receita e não para a contribuição social do lucro líquido. Cara, Reiane, sei lá. Que emocionante ler isso, viu? Apaixonada pelos professores do portal, porra. O portal completou 1 ano de vida hoje. Só Deus é testemunha do que foi a raça. Porra, velho, eu tenho quase 40 anos, viu, gente? Sou pai de 2 filhinhos. E para fazer o portal eu ter vivido esse 1 ano num Brasil aí corrupto, num Brasil de crise econômica. E a gente sobreviver pagando imposto 100% por dentro, sem sonegar nada. É uma guerra, é matar, não é um leão por dia não, é um leão por hora. Eu com minha mochilinha rodando o Brasil, levando o Portal F3 às cidades, divulgando.
trazendo professores bons, pagando os olhos da cara para trazer uma equipe de professores foda. Quando eu leio alguém dizer assim, que porra, que a equipe do Portal é maravilhosa, você não sabe o tanto que eu me emociono. Me emociono de verdade. Porque é o meu sonho, né? É o meu sonho. E ver vocês estudando com o Portal, ver vocês estudando com a gente lá no site. Porra, quando vocês compram um produto, sabe, honestamente, pagando um valor justo, vocês me ajudam a manter o projeto, né? Me ajudam a manter os custos, a estrutura, a manter as despesas. E caralho, velho, quando eu vejo hoje com um ano o Portal tem 30 mil alunos, eu vejo em um ano tanta gente aprovada. Caraca, é o que eu digo a vocês, nunca desistam por nada nesse mundo do sonho de vocês. Nunca, nunca, por nada, por nenhuma razão, por nenhum motivo, nunca desistam daquilo que move vocês, do sonho que vocês têm, daquilo que inspira vocês, daquilo que faz sentido para a vida de vocês. Nunca abram mão, nunca desistam, nunca percam o elan, nunca percam a garra de seguir brigando e lutando por aquilo que vocês realmente querem. Porra, velho, galera, assim, eu posso falar isso 1000 vezes, talvez vocês nunca entendam. Meu olhar vai assim no longe, no infinito, né? Mas quando eu bolei o Portal com o Lu, cara, eu me lembro que fosse hoje, a gente lá na Flórida, a gente lá em Orlando, eu e ela, assim, a gente deitado na cama, a gente olhando um pra cá do outro. E ela falou assim pra mim, você tem certeza? Você tem certeza que você quer ficar no Brasil? Você tem certeza que você quer criar mais uma empresa no país? A gente tá preso, a gente tá com $500 mil na conta. Que era o dinheiro do nosso visto de investidor, né? Que é o EB5, EB5, que é o visto de investidor, de empresário. E você tem que botar $500 mil lá na Flórida, nos Estados Unidos, para você ter o visto, né? O Green Card. E eu botei. Você apresenta o projeto, emprega americanos, investe $500 mil e sai o Green Card provisório para sua família de 2 anos. Só que o seu projeto tem que ser aprovado. E o meu foi. Uma porrada de projetos sendo rejeitado, o meu foi aprovado na embaixada. Porra, galera. Eu me lembro que fosse hoje, velho. Janeiro de 2015. Minha mulher fez 40 anos no dia 7 de janeiro. A gente ia fazer 9 anos de casado dia 14 de janeiro de 2015. E aí veio a decisão. Vamos criar o Portal F3. Vamos continuar no Brasil, a gente ama o nosso país, a gente tem amor, a gente é brasileiro. Não é possível, velho, que a gente não vai conseguir fazer um projeto dar certo no Brasil para educar pessoas. E porra, gente, de lá pra cá, de janeiro de 2015 pra cá, 1 ano e meio. Os primeiros 7 meses para lançar o Portal. O Portal foi lançado 19 de julho de 2015. Caralho. Porque Portal F3 é fácil. Todo mundo que me deu sugestões de fazer assim, ó. Complexo de Ensino Pedro Barreto. Centro Educacional Pedro Barreto. Mas eu pensei o seguinte, Pedro Barreto sou eu. O portal educacional que eu quero criar tem que ser algo maior do que eu. Tem que ser algo que não seja só o Pedro. Tem que ser algo que é o Pedro, é você, é o funcionário, é o câmera que filma, é cada colaborador que está ali trabalhando, é cada professor. E eu pensei, o que é que todo mundo tem que ter para ter sucesso? Foco, força e fé. Os 3 Fs. Daí surgiu a ideia do F3, foco, força e fé. Portal F3, portal, foco, força e fé. Muitas pessoas não têm sucesso na vida porque não conseguem focar. Dissipam sua energia, seu talento, seu potencial em vários espasmos, em vários alvos. Não focam. Olha, acredite, foco é tudo na vida. Você pode ter, imagine, 10 munições. Se você atira as 10 em 10 focos diferentes, talvez você não acerte nenhum. Se você dá os 10 tiros no único alvo, talvez você faça 3, 4, 5, até 10 tiros certos. Eu vejo pessoas que tropeçam na vida tendo muito talento e potencial porque não sabem ter foco.
e estabelecer o foco, estabelecido o foco, botar força e nunca largar a mão de Deus e andar com fé é o que leva a gente ao sucesso. Então, portal F3, um portal em que a gente zela por ensinar as pessoas a terem foco, a focarem no objetivo e nunca esquecerem que elas têm uma força gigantesca dentro de si. Cada um de nós é fortaleza, gente. Deus nos faz fortes. Nós temos o DNA dos vencedores, o DNA dos predadores. E fé. É claro que eu tenho que respeitar quem não tem fé, eu tenho que respeitar quem não acredita em Deus, quem é ateu. Eu tenho vários amigos ateus, mas eu tenho fé. Ó pra cá, ó o quadro, ó. Ó o que fica na minha casa, na sala, ó, na frente da mesa onde eu janto, almoço com meus filhos. A nossa mesa de refeição familiar. Porra, é um reduto, né? Um ambiente sacro, a mesa de refeição da família, onde você come com seu pai, sua mãe. Em frente à minha mesa de alimento tem a imagem de Jesus Cristo. A gente agradece a Ele todos os dias. A gente pede força a Ele todos os dias. A gente aceita o comando dele todo dia. Esse cara aqui, ó, é nosso líder. Aqui na minha casa ele é o líder. Eu não sei na sua, e eu respeito se não for. Na minha, ele manda. O comando é dele. E é claro que a gente faz a nossa parte com toda a garra. Ele ensinou, faça a sua parte, que eu nunca deixo de fazer a minha. Ele faz a dele. Mas só vai funcionar se eu fizer o meu papel. O portal F3 é um portal que nasceu de um sonho de um casal, eu e Lu, por influência de uma grande líder e amiga que é Dani, para a gente criar um centro educacional que ajudasse pessoas a realizarem sonhos, a vencerem através do estudo, a prosperarem de uma maneira honesta, como eu prosperei, através dos livros, através do estudo. E acreditem vocês ou não, quando a gente criou o portal, a gente tinha uma grana boa para ir embora do Brasil. Gente, até hoje, eu e Lu, a gente tem uma casa quitada na Flórida, a gente tem uma empresa de coach na Flórida, a gente ganha dinheiro lá, a gente ganha em dólar lá. A gente não precisava estar no Brasil. Não pense que eu dou aula por dinheiro, não, que eu não preciso. Acredite, o meu estudo de 15 anos me permitiu não precisar dar aula para sobreviver. Eu dou aula porque eu amo, porque eu sou apaixonado, porque eu sou um psicopata por isso. Porque é isso que me faz feliz. E foi por isso que a gente criou o portal. A gente estava com o Green Card autorizado na embaixada, o EB5 deferido, e a gente preferiu pegar os $500 mil e botar aqui no portal. Você que diz que me acompanha desde o fórum, verdade. Hoje é engraçado. Na época que eu saí do portal, em junho de 2015, tinha um grande amigo, Paulinho Câmara, né? Paulinho era o gerente comercial do curso Fórum. Hoje ele é o gerente comercial do Renato Saraiva, do Complexo de Ensino Renato Saraiva, do CERS. E hoje eu troquei mensagem com ele dizendo assim pra mim, cara, você é foda. Ninguém entendia como é que você saiu do fórum, você fundou o fórum, você criou o fórum, você fez do fórum o maior curso do Rio, o quarto maior curso do Brasil, você tinha uma renda de 80 mil reais, eu ganhava 80 mil por mês no fórum, gente. Minhas aulas vendiam pra caralho, eu era o professor que mais vendia, eu era o quinto professor que mais vendia no Brasil, mais do que professor de LFG, Damásio, do próprio CES. E eu saí. E aí Paulinho hoje mandou uma mensagem me lembrando da pirâmide. Eu, caralho, brother. E ele falou, man, você criou o seu sonho na sua cabeça e você teve a coragem e a ousadia de trocar uma coisa estável para lutar pelo seu sonho. Gente, que assim seja com vocês. É para poucos. Trocar o certo pelo duvidoso quando o duvidoso é o seu sonho. É para poucos trocar o estável e o bom pelo risco de tentar o excelente e o foda. Eu abri mão do estável, eu abri mão do bom. Eu era dono do maior curso do Rio de Janeiro, segundo estado mais populoso do Brasil. Eu troquei tudo para lutar pelo meu sonho. Abri mão, saí para buscar aquilo que realmente fazia sentido para a minha vida. Eu estudo há 15 anos e eu falei, meu Deus do céu, eu estudo todos os dias. Meu filho tem 9 anos, desde que meu filho nasceu, ele me vê estudar todo dia. Minha filha tem 6 anos e a gente fala, pai, é estudando que se vence, né? Porra, tem coisa melhor. Então eu tomei uma decisão com minha mulher. Eu falei, Lu, ela falou pra mim, né? Na verdade, ela falou pra mim. Ela disse assim, Peu, a gente não nasceu com dinheiro. Você já foi pobre, eu também, já foi fudido. E a gente não precisa do dinheiro pra sobreviver. A gente precisa de oxigênio, de moral, de honestidade, de garra.
Larga essa porra, larga o fora e vamos tocar o nosso. Lá os caras têm inveja de você, os caras te minam, os caras falam mal de você, os caras te queimam na sala de aula. Você é um menino bom. Você não... Minha mulher falou, minha mulher é mais velha que eu. Minha mulher é 2 anos mais velha que eu. Eu tenho 38 e minha mulher vai fazer 41. E minha mulher fala assim, você não precisa passar por isso. Você estuda pra caralho. Minha mulher tem 3 faculdades, gente. Minha mulher era concursada federal. Minha mulher largou o concurso pra trabalhar comigo. Isso é amor. Minha mulher abriu mão do concurso público dela com 10 anos de cargo federal pra trabalhar comigo. Pra viver o nosso sonho. E ela diz assim pra mim, Pedro, eu nunca vi ninguém estudar tanto quanto você. Eu nunca vi uma pessoa trabalhar de domingo a domingo, todos os dias. Minha mulher me conhece há 12 anos. Hoje, a gente jantando, comemorando um ano de Portal, ela falou, Pedro, eu lhe conheço há 12 anos. Eu nunca vi em 12 anos você não trabalhar um dia. Você trabalha Natal, Páscoa, Ano Novo, Carnaval, seu aniversário, aniversário das crianças, por Dia dos Pais. Eu nunca vi você não acordar para trabalhar. Ela falou assim pra mim, eu já me emocionei. Ela falou assim, você, mais do que ninguém, merece vencer pelo trabalho, porque você trabalha por um exército. E quando a gente saiu do fórum, pô, pra criar o portal, foi isso. Ela falou assim pra mim, você não precisa ficar ali, porra, lá no fórum. Caralho, os caras não gostavam de mim. Os caras tinham inveja, os caras me criticavam, os caras me detonavam. Os caras falavam mal de mim na sala de aula pros alunos. Por quê? Porque eu estudava constitucional, administrativo, tributário, civil, processo civil, eu sabia a matéria toda. Aí o brilho incomodava. Como é que pode um cara ter uma segunda fase de tributário que tem mais alunos que as outras 6 segundas fases juntas? O nego ficava puto. E aí, eu estava num curso que eu era o maior vendedor do curso. Eu tinha uma renda de quase 100 mil por mês lá, 80 a 100 mil mês. Eu troquei tudo, velho. Larguei, mandei se fuder, falei tchau. E peguei o dinheiro que eu juntei e botei todo no portal. Todo. Compramos os equipamentos, fizemos uma reforma. Cara, só a obra no prédio do Clube Militar, pro portal nascer, foi 500 mil reais, porra. Dinheiro meu e minha mulher, pessoa física. Tudo declarado, imposto de renda pago, tudo lícito. Cadeira, a gente comprou 400 cadeiras, cada cadeira 140 reais. Pire aí. Aquelas tricasterzinhas que faz a filmagem, aquela tricaster, bosta aí na internet, Tricaster Newtek Mini. Cada um é 40 mil reais. A gente tem 9 no portal. Só o LMS que a gente criou foram quase 400 mil para transmitir as aulas com a tecnologia que a gente transmite. Então, em suma, eu e minha mulher, a gente pegou todo o dinheiro que a gente juntou, ela como concursada federal, 10 anos de serviço público da União, e eu dando aula há mais de 10 anos, tudo que a gente juntou, a gente botou no portal. E foi um risco. Vocês concordam? Vocês concordam que é um risco uma pessoa abrir uma empresa na crise? Tem que ter raça, meu irmão. Você tem que ter estômago para abrir uma empresa na crise. E a gente abriu. E olha hoje, 1 ano depois, o portal aí. O que eu posso fazer a vocês? Pedir agradecimento. Agradecer, dizer obrigado. Vocês me ajudaram muito, gente. Eu sou muito grato a vocês. Sabe, tem muito curso aí da Damásio, LFG, SES, mas vocês preferem estudar no portal. Pô, com 1 ano de vida a gente está aí crescendo, sabe? Honestamente, sem sonegar nada, pagando nossos funcionários, tudo certinho. Porra, só eu sei o que foram esses 12 meses, caralho. Olhe pra mim, olhe meu rosto. Olha essa imagem que você tá vendo agora aí. Eu envelheci 50 anos em 1 ano. Sim. Ó, cabelo ficando branco, que eu não tinha. Não tinha não, há 1 ano atrás. Olha isso aqui. Dá pra ver? Dá pra ver? Cabelo branco, velho, com 38 anos. Olha pra cá. Eu envelheci 1 século em 1 ano. Olha pra aqui que eu caí de cabelo. Gente, pega a minha foto na abertura do portal. Tinha um topete aqui. Olha pra aqui, ó, queda de cabelo total. Ó a barriga, ó a barriga. É, pai, não tinha isso não. Charme nada, porra, charme nada. Tô feião, tô mó feião. Mas tá bom. Dane-se, né? O que importa é a gente lutar pelo sonho da gente, a gente fazer o bem, ajudar pessoas a viverem sonhos. E só o fato de eu saber que eu posso ajudar vocês a realizarem o sonho de vocês, só o fato de eu saber que o projeto que eu criei, que eu construí,
ajuda vocês a realizarem o sonho de vocês, porra. Eu olho para esse cara aqui, ó, e falo, Senhor, só me dê força para eu continuar. Só me ilumine essa cabecinha sonhadora, esse coração de guerreiro, esse coração de Rambo. Galera, meu coração é de Conan. Minha força é de um Rambo, velho. É o que eu peço a Deus todos os dias. Você pensa em ampliar a rede nas capitais? Cara, hoje o que eu preciso é divulgar a gente, é pro Brasil conhecer o portal. O Brasil não conhece o Ceres, o Brasil não conhece o LFG, o Brasil não conhece o Damásio. O Brasil precisa conhecer o portal. O que eu peço a vocês que estão agora aí me assistindo ao vivo, em reprise, é que me ajudem a divulgar. Para que as pessoas conheçam uma empresa que, porra, é feita por uma família, que preza pelo amor, pela fé, pela palavra de Deus, que faz de tudo para a gente tratar cada aluno com carinho, pessoalmente, sabe? Se vocês puderem divulgar o portal na cidade que vocês moram, essa é a melhor maneira que vocês podem me ajudar. Em contrapartida, eu vou estar sempre aqui dando minhas melhores aulas para vocês, ajudando, trazendo professores bons, para que vocês também possam se capacitar para vencer no jogo da vida de vocês. Gente, tá na hora de dormir, né? Que horas são? Meu relógio tá parado aqui. Que horas são? Eu vou estar em Belém em setembro. Alguém pode me dizer que horas são? Duas e meia da manhã. Puta que pariu. Eu tenho que estar... Ai, que música. Em inglês. De amor. Menina linda. Cara, a gente não pode acabar com a música mais linda que essa. Amanhã eu tenho gravação, 8 horas da manhã. Ó, meu bem, diga se existe por aí alguém. Ninguém. Sem ninguém. Caralho, isso é muito emocionante, velho. Ah, linda, eu te adoro. Renata e seus blue caps. Menina linda. Na linda. Porra, galera do CEO, Coaching Exame de Ordem. Ô, meu bem, Karine tava lá em Fortaleza, não foi, Karine? Kaká. Amo direito, Marquinhos, presta atenção, Marquinhos. Galera, eu amo direito aí, Marquinhos. Deixa eu dizer uma coisa pra você, irmão. Você foi muito importante pro meu crescimento, viu? Eu aprendi muito com você, cara. Você é o maior. Você é o melhor, velho. Ó, meu irmão, eu aprendi demais com o Amo Direito. O quanto o portal cresceu convivendo com você. Olha, são 7 meses de parceria. Portal F3 e Amo Direito. E eu lhe digo, meu rei, muito do que a gente cresceu foi fruto do aprendizado da nossa convivência, da nossa experiência. Porra, eu tenho um carinho, Mark, por você, por seu filho, Thales, por sua esposa, Mércia, por sua equipe, Marcelão, todo mundo. Nenhuma palavra que eu lhe disser aqui, velho, dimensiona o carinho. Tá aí, 2h30 da manhã você trabalhando. É por isso que eu lhe respeito, brother. É por isso que eu te amo. Porque você é que nem eu, irmão. Você é guerreiro da madrugada, de domingo, de sábado, de feriado, trabalhando. Obrigado, viu, velho? Obrigado pelo carinho com o portal. Obrigado pela parceria. PB vai ter delegado federal no portal? Vai. A gente vai lançar uma turma agora para setembro. Agosto, setembro. Uma turma para 2017, que o concurso é ano que vem. Vai sair. Sim. Boa, Thaís. Adorei. Deus bota os melhores soldados quando está diante das batalhas mais difíceis. Sim. PB, quando vai a Cuiabá? Eu vou a Cuiabá aí entre setembro e outubro. Vini, quero lhe ver, Vini. Vini é meu aluno com exame de ordem. Sabemos que não pode haver emenda constitucional sobre intervenção federal da defesa de sítio. Sim, artigo 60, parágrafo 1º. Não se pode emendar a Constituição na vigência de intervenção federal, Estado de Defesa e Estado de Sítio. Em breve, Lênia, eu vou estar em Natal. Em breve. Tá bom? Porra, galera, que alegria iniciar essa madrugada com vocês. Marquem, Gravatar, Isabela Gravatar é fera. Mais de 3.000 pessoas ao vivo na live com Isabela Gravatar hoje. Amanhã Claudinha Serpa em Penal. Prof, tem coach para a segunda fase tributária? Claro, Gabriele, claro, pelo amor de Deus. Tributária, a maior turma do Brasil é a minha.
Não faça em outro curso, não. Venha treinar comigo que eu vou lhe treinar para você tirar 10. A minha turma é a maior turma do Brasil de segunda fase tributária online, com método de coaching. Com certeza, tributária e constitucional. Adorei seu time aqui em Fortaleza. Poxa, obrigado, Lug. Obrigado, Teixeira. Obrigado. Obrigado mesmo. E esse vinho show, porra, Marca, eu tô tomando um Amarone. Safra 2007, 10 anos, um vinho maduro, né? Vinho de uma década. Um vinho maduro, encorpado, emadeirado, com tanino na medida certa. Aqui é pra gente relaxar e dormir. Hoje eu vou ter 4 horas e meia de sono. Você também, né, parceiro? Você dorme pouco também, né? Bill Gates ensinou pra gente, né? Ó, meu olho, ó pra cá, Mark. Eu vou botar o dedo aqui, ó. Eu vou botar o dedo. Ó pra cá, dá pra ver a bolsa? Dá pra ver? De verdade, olha pra cá. Dá pra ver a olheira? É aquilo que Bill Gates diz, né? Se a gente não tá rico e milionário, vivendo todos os sonhos, tem que ter olheira, né, velho? Tem que acordar com o despertador.